Oi. Fofoca do dia em que eu e os meus amigos fizemos uma rebelião lá na escola. Fazia um pouco menos de um mês que o ensino médio tinha começado. Já tinha acontecido muita coisa. Confusão, barraco, gritaria, por causa dos populares, dos famosinhos que tinham lá no colégio. Eles achavam que podiam fazer o que eles queriam, a hora que eles queriam e com quem eles queriam. Só que eu e os meus amigos não éramos do tipo de abaixar a cabeça pra ninguém. E desde que a gente pisou naquele colégio, esses populares não gostaram da gente e começaram a perturbar. Uma das piores coisas que eles fizeram foi roubar as coisas de umas pessoas da minha sala e colocar no material dos meus amigos. Só pra gente levar a culpa e tomar a punição da escola. Mas tudo tem limite, né, galera? E tinha chegado a nossa vez de mostrar pros populares que a gente não era qualquer aluno, não. E aí, eu reuni os meus amigos. Lívia, a que vivia no mundo da lua, mas não tinha medo de nada e nem ninguém. Zoe, a menina mais quietinha e mais tímida que eu já conheci na minha vida. Porém, ela era forte e grande. Era o tanque de guerra do nosso grupo. Nathalie, uma menina que veio da favela e que tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Barraco era com ela mesmo. E por último, tinha eu, o observador fofoqueiro. E aí nós quatro começamos a conversar dentro da sala de aula sobre o que a gente podia fazer pra esses populares do colégio pararem de encher o saco. Até que um menino da nossa sala, chamado Yuri, a gente não conhecia ele muito bem, mas pelo pouco que a gente sabia, esse garoto parecia ser muito espertinho. Ele chegou em mim e nos meus amigos, pediu licença na nossa conversa, falou que estava ouvindo o que a gente estava falando e que ele também tinha algumas coisas para resolver com os populares. Falou também que ele tinha uma ideia, mas ia precisar de ajuda. Eu e as minhas amigas começamos a se olhar meio assim. Aí, antes que a gente pudesse falar qualquer coisa, a Lívia falou assim pra ele: senta aqui, ó, pega uma cadeira e conta pra gente. E aí, todo mundo ficou em silêncio pra poder ouvir o que o Yuri tinha pra falar. Basicamente, o que ele disse foi que os populares, quando foram mexer com a gente, com aquela história de roubo, pegando as coisas dos outros e botando no nosso material, eles acabaram mexendo com a turma inteira. Porque eles entraram na sala sem ninguém ver, mexeram nas coisas dos outros, e o Yuri contou que era isso que a gente tinha a nosso favor. Porque a gente só precisava convencer a sala inteira de que os populares não gostavam de ninguém dali. O que, no fundo, era verdade, porque eles não gostavam de quase ninguém do primeiro ano do ensino médio. E aí, nós começamos a botar o plano em ação. Esperamos da hora de um professor sair pro outro entrar e fomos lá na frente da nossa sala. A Nathalie, sem gaguejar uma palavra, começou a contar tudo que os populares já tinham feito até ali. Lembrou pro pessoal que eles tinham entrado na nossa sala e mexido nas coisas dos outros. E disse que se todo mundo se juntasse, eles iam parar de perturbar a gente. E perguntou quem é que tava com ela. E todo mundo acabou concordando e falando que tava com a gente. No mesmo dia, deu a hora do intervalo, fomos lá na mesa dos populares falar com eles. A Lívia aparentemente tinha se perdido pela 10ª vez nos corredores da escola. Não sei se ela tinha ido no banheiro, se ela entrou na sala errada, mas enfim, nós quatro chegamos lá no refeitório, no grupo deles. A Nathalie chegou com a garrafinha dela e colocou, pá, em cima da mesa, fazendo um barulhão. O que a gente tinha na cabeça? Eu não sei. Porque aparentemente a maioria dos populares estava sentado naquela mesa. Devia ter umas 16 pessoas ali. E nós só éramos 4, porque a Lívia nem deu sinal de vida. Os outros alunos da escola que estavam ali no refeitório já começaram a olhar assim, assustados. Todo mundo prestando atenção, porque aparentemente ia ter uma briga. E a Nathalie nem queria saber. Começou a falar com eles. É o seguinte, ô galerinha insuportável, viemos aqui apenas dar um aviso pra vocês. Se algum de vocês aqui olhar estranho, fazer brincadeirinha chata, ser sem educação ou implicar comigo, com os meus amigos ou com alguém da minha turma, fiquem sabendo que vocês vão mexer com todo mundo. E nós somos mais de 30. Então abre o olho de vocês, entendeu? Aí os populares olharam pra cara dela, começaram a se olhar e também começaram a rir. Até que a filha da diretora, que era uma das populares, levantou da cadeira dela e falou assim: ai, querida, eu quase acreditei, eu quase fiquei com medo. Só que eu só tô vendo 4 pessoas aqui, né? Meu conselho é que vocês finjam que isso aqui nunca aconteceu e voltem de onde vocês nunca deveriam ter saído. Aí, eu e os meus amigos começamos a se olhar assim, né? Tipo, e agora? Depois de uns 5 segundos nesse climão, a gente escuta assim: pum! Era alguém abrindo a porta do refeitório cheio de raiva. Sabe quem era? A Lívia! Aí, lá da porta, ela falou assim: é o seguinte, eu demorei, mas eu cheguei, entendeu? Me perdi lá no 2º andar, gente. E eu não tô sozinha, não. Pode vir, gente. Atrás dela, a nossa turma inteira. Mais de 30 alunos da nossa sala chegando assim atrás da Lívia. Ela tinha convencido todo mundo a ir junto com a gente falar com os populares. Aí aquele bonde todo que tava com ela chegou e cercou a mesa dos populares. Aí quando a Lívia chegou lá do lado da Nathalie, ela falou assim: e aí, amiga, o que eu perdi? A Nathalie olhou pros populares e viu que todos eles pararam de rir e estavam olhando a quantidade de alunos que tinha em volta deles. Só a galera da minha sala. Nem todo mundo ali se gostava, mas só a gente podia implicar um com o outro. E na hora de se unir, a gente soube exatamente o que fazer. Até que a Nathalie também olhou pra cara da filha da diretora e viu que ela sentou na cadeira dela de novo. E aí, a Nathalie falou pra Lívia: nada não, amiga. A gente só tá esperando você chegar mesmo. E pra vocês aí, o aviso tá dado. Ouviu? Filhinha da diretora. Aí, a Lívia falou assim: então, já que o gato comeu a linguinha de vocês, podemos ir, né, gente? Acho que eles entenderam. E aí, nós fomos embora. E depois desse dia e desse plano, o Yuri com certeza ia fazer parte do nosso grupinho de amigos. A gente finalmente tinha ganhado. O problema mesmo veio quando, depois de umas semanas, os alunos do Grêmio Estudantil apareceram. E eles sim
iam dar trabalho pra gente.